Então agora a segunda parte. Não viste ainda, mas é isso. A primeira parte foi o quê? Eu peguei uma raiz e desmembrei em raízes, né? Tá aqui. E aula anterior também. Anterior não, anterior é essa aqui. As aulas anteriores foi o quê? De raiz para raízes. Agora a gente vai ver uma coisa nova. Não é tão novo não, porque tudo que a gente vai precisar, nós já temos. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer a volta da propriedade que diz o seguinte. Deixa eu fazer um esquema aqui para ficar bem legal o processo mental. Ele fica mais simples possível e rápido. Espera aí. Não tem muita coisa para fazer. Vamos lá. Primeiro, propriedade. A propriedade que nós vimos diz o seguinte: a raiz é, da multiplicação. E quando eu falo da multiplicação, subentende-se que outra operação? Multiplicação, vou colocar dentro de parênteses. A raiz da multiplicação, que mais? Não é só ela que tem essa propriedade. Qual é a outra operação? Multiplicação ou qual é a outra? Divisão. Visão. Divisão. A raiz da multiplicação ou divisão, deixa eu afastar mais. Eu quero colocar bem organizadinho aqui para vocês mais tarde, quando for consultar, vai estar bem legal. A raiz da multiplicação ou divisão, opa, é a é o que? É a multiplicação a raiz da multiplicação ou divisão é a multiplicação, não, rapaz, que é isso? Multiplicação. Olha aí de novo, ó. Pensa. Rapaz. É a multiplicação, tô com pressa, não sei porquê. É a multiplicação ou divisão, ou perdão, a raiz da multiplicação, divisão. Vamos lá de novo, afastar. A raiz da multiplicação ou divisão é a multiplicação a raiz da multiplicação ou divisão é a multiplicação ou divisão. Ainda teria que afastar mais ainda. Afastar. Pra cá. Das. Só troca de lugar, né? As palavras. Uhum. Das. Ra. Isso. Raízes. Então essa é a primeira. Vamos dizer assim, vou colocar aqui dentro da bolinha. Essa é a propriedade 1.
A propriedade é a propriedade 1, ou seja, a propriedade do primeiro momento, que é raiz e raízes. Agora, essa propriedade para raízes e raiz. É só inverter. A multiplicação. Tirar esse M, está muito perto. A multiplicação. E é claro que a gente está falando também de quem? Da divisão. Já. Vou deixar. Vou, vou pedir para que você continue a frase. Olha a primeira. A raiz da multiplicação. Divisão. É a multiplicação, divisão das raízes. A multiplicação, divisão das raízes. É a multiplicação, divisão das raízes, tá certo? Das raízes é a raiz da. Já. Termina a frase. Vamos Da lá. multiplicação e divisão? Perfeito, perfeito. Da multiplicação. Entendeu como é fácil? Entendi. Multiplicação. É porque entrou raízes duas vezes. A raiz da multiplicação, divisão das raízes é a raiz da multiplicação. Divisão, não deu espaço para divisão, não tem problema. O meu caderno é trapaceiro. Vamos lá. Agora deu. Multiplicação. Divisão. Aí está. O que a gente vai fazer agora? A gente vai usar o 2. Ah, tem uma observação importantíssima aqui. Aqui só dá certo. Como é que eu vou fazer? Vou fazer bem assim. Só vai ser possível para a situação, para as raízes de mesmo se as raízes tiverem mesmo índice. Se não, não dá. A gente vai ver por quê. Então a gente vai usar essa segunda parte aqui, porque é o que está aqui, ó, é o que começa. A multiplicação das raízes é a raiz da multiplicação. Aí tem que ver aqui. Tem o mesmo índice? Essas raízes aqui do primeiro exemplo, tem o mesmo índice? Tem índices iguais? Tem. Tem, então eu posso escrever uma raiz única, repetindo o índice e os radicandos lá dentro. A vezes B. Não é que é simples? Sim. 2. Segundo exemplo. Já viste? Ela já passou isso para vocês? Já, mas eu não entendi muito. Pois é. Então, aí está. Está quase no final, então. Adiante. Então eu vou ter aqui raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 7. Então, qual é a leitura? É a 2 aqui, ó. A gente tem multiplicação e divisão das raízes. Só resta saber se
tem a condição para a propriedade. Qual é a condição? É o mesmo índice. Então tá aí, é uma coisa que a gente tem que verificar antes de usar a propriedade. Então vou fazer isso. As raízes aqui têm o mesmo índice? Tem. Tem, que é o 2. Aí eu venho aqui, escrevo ou coloco tudo numa única raiz. Então, a raiz da multiplicação e divisão... Desculpa. A multiplicação e divisão das raízes é a raiz da multiplicação e divisão. Respectivamente. Não pode tirar ninguém do seu lugar, ninguém da sua operação. Então eu vou ter aqui o traço da divisão. E em cima vai ficar quem? 3. O que mais? 3. Repete as operações. Vezes 5. Vezes 5. E embaixo quem? 7. O 7. Bem simples mesmo. Essa é a propriedade. Mas essa propriedade tem uma condição. Os índices têm que ser iguais. Adiante. Deixa eu ver aqui. Raiz quadrada de A vezes raiz cúbica de B. Agora vamos ver se ela realmente está no finalzinho do assunto. Porque agora os índices são diferentes. O que eu vou fazer? Eu vou colocar tudo dentro de uma única raiz. E aí, vocês já viram isso também? Você tem multiplicação e divisão de diversas raízes com índices diferentes. E aí colocar tudo numa única raiz. Ok, só que isso aqui eu vou fazer bem detalhado mesmo, para que você entenda. E no outro exemplo, eu já vou fazer da forma reduzida. Então o que eu vou fazer aqui? Escrever a raiz em forma de potência, para poder a gente entender. Então raiz quadrada de A em forma de potência é A elevado a quem sobre quem? É só você ver quem é o expoente e quem é o índice. E colocar cada um no seu lugar no expoente fracionário. Então A elevado a quem sobre quem? Em cima vai ficar quanto? 1. E embaixo vai ficar? 2. Perfeito. Repete a operação. B elevado quem sobre quem? 1 sobre 3? 1 sobre 3. É muito simples, é tranquilo demais. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho duas potências com denominadores diferentes. Concorda comigo? Sim. Eu preciso que os denominadores dessas frações sejam iguais. E aí, o que eu posso fazer? Lembra de alguma coisa? Eu preciso que esses denominadores sejam iguais, porque se os denominadores, quando eu tenho o mesmo denominador, eu tenho duas raízes com o mesmo índice. E aí eu posso colocar tudo numa única raiz. Exemplo 1. Então, vamos lá. Denominadores 2 e 3. Eu preciso que esses denominadores sejam iguais. Lembra de alguma coisa em que a gente, operação,
em que a gente precisa igualar os denominadores, que a gente já fez muitas vezes. Igualar os denominadores. Te lembra que operação? Já estou quase falando o que é. Denominadores. Te lembra que operação? Divisão? Soma de... Quando tem denominadores diferentes, a gente não pode efetuar a soma ou subtração. De quem? Olha aí. Da soma de frações. De frações. O que vai acontecer aqui é uma coisa bem mais fácil. É uma soma de frações pela metade. É uma soma de frações incompleta. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o 1 sobre 2 e no lugar do mais ou do menos, do sinal de mais ou menos, para a gente efetuar, eu não vou fazer isso, porque eu não vou precisar. Eu vou colocar um ponto e vírgula e vou colocar outra fração. E aí eu vou colocar uma setinha para deixar lá do outro lado o que a gente tem que fazer. A gente tem que igualar o 2 ao 3. Aliás, tem que igualar os denominadores. Quase que eu te conto logo tudo. A gente tem que igualar os denominadores. Então eu vou repetir tudo. A primeira fração. Tudo não. Vou repetir a primeira fração, o traço da segunda fração. E aí eu vou lembrar. Para somar frações com denominadores diferentes, o que eu faço? M. O que mais? Eu tiro o M. Vamos puxar daí do fundo do baú. MMC. Eu coloco aqui, ó, no denominador da primeira fração, um número que seja divisível por 2. E esse mesmo número eu vou colocar também no denominador da segunda. E ele tem que ser divisível por 3. Então tem que ser um número que seja divisível por 2 e 3. Então o que eu vou fazer? M C de quem? De 2 e 3. Quem é? Está simples. O menor múltiplo comum de 2 e 3. Um número que é divisível ao mesmo tempo por 2 e por 3. Lembra aí? Não, divisível. Não é que divida. Divisível. Ou que seja múltiplo. Pronto, fica mais fácil. Um número que seja múltiplo de 2 e de 3. Se não lembra, a gente faz. Não. O 2 não é múltiplo de 3. Nem o 3 é múltiplo de 2. Vamos lá. 2. A gente quer o MMC de 2 e 3. Então coloco o 2. Ponto e vírgula. Coloco 3. A barrinha. Lembra? E aí começa a dividir. Sempre pelo menor. Começando com o menor. Então, qual o menor número aqui que divida pelo menos um deles? Qual o menor número? Sem ser o 1, claro. Qual o menor número que eu coloco aqui? Que divida pelo menos um deles.
Pode começar com menor. 2. 2 é divisível por quem? Por ele mesmo? Por ele mesmo só. E aí 2 dividido por 2? 1. Certo? Dá. Uhum. 2 dividido por 2, 1. E aí quando chega na unidade, para. Esse número que está sendo dividido, né? Então aqui terminou para o 2. Já chegou no 1, acabou. Então, esse que não dá para dividir por 2, relembrando, o que a gente faz? Repete. Tá lembrando agora? Repete e aí continua a divisão. Esse aqui já era. Terminei, nem vou olhar mais para ele. Agora eu vou continuar aqui, ó. O número que divide o 3, sem ser o 1. Ele mesmo. Ele mesmo. E aí 3 dividido por 3, 1, terminou. Então, M só termina, aliás, só termina não. Tem que chegar na unidade de todo mundo, né? Relembrando aí. Então, menor múltiplo comum de 2 e 3. Aí vem aqui, ó. Pega a multiplicação dos números que ficaram do lado direito da barrinha. Então, 2 vezes 3. Só fazendo aí só relembrando. Então, MMC de 2 e 3 é 6. Tudo bem? Uhum. Ok. Então, no lugar do 2 e do 3, eu vou colocar 6. 6 é meu novo denominador comum. Novo denominador. E ele tem que ser comum. Como é que eu trago o 1 da primeira fração para cá? Para a segunda, com o denominador 6. Lembra da soma, lembra da soma. O que eu faço? MMC, aí depois eu pego o quê? Eu pego o denominador, o novo denominador, que é o denominador comum, e divido pelos antigos. Então, como é que esse 1 vem para cá? Eu vou pegar o 6, dividir por 2, o resultado vai ser 6 dividido por 2, 3. 3. 3 vezes 1, 3. 3. Lembra porque a gente faz essa divisão e depois multiplica o resultado pelo numerador? Lembra por que a gente faz isso? Não. Porque o 2, para virar 6, foi multiplicado por quem? O 2, para virar 6, foi multiplicado por quem? Por 3. Por 3. Então a pergunta é, por que eu multipliquei o 2 para virar 6? Aí o que eu faço para descobrir? Eu divido o 6 por 2. Entendeu? Entendi. Então, de novo, por que eu multipliquei o 2 para virar 6? O que eu faço para descobrir? Ora, se ele foi multiplicado, se o 2 foi multiplicado por alguém para virar 6, quando eu dividir o 6 por 2, eu vou achar esse alguém. Né? Fica bem claro? Uhum. Então, esse alguém que multiplicou o 2 vai multiplicar, que multiplicou o denominador, vai multiplicar também o numerador. Por quê? Porque eu não posso alterar a minha fração. O que multiplica em cima, multiplica embaixo. O que divide em cima, divide embaixo. Lembra da simplificação de frações? Sim. Então, a nova fração, que é igual a 1 sobre 2, é a 3 sobre 6.
Então a mesma coisa vai acontecer aqui na fração 1 sobre 3, na fração 1/3. O 3, o 6, porque foi multiplicado por quem? O 3 virou 6 porque foi multiplicado por quem? Por 3. Por 3. Perdão. O 3, vamos de novo. Não vou te dar a resposta, mas vou bem devagarinho. O 3 virou 6 porque foi multiplicado por 3 virou Por 6. 3. Não, se ele for multiplicado por 3, ele vai virar 9. Ah, O 3 por virou 2? por 2. E como é que eu faço para achar esse 2? Faço a volta. 6 dividido por quem? Faço a volta. Qual foi a ida? O 3 foi multiplicado por alguém para virar 6. Tá fácil, esse alguém é o 2. Agora eu vou fazer a volta. Vou pegar o resultado da multiplicação, que é o final do caminho, né? O resultado da multiplicação, dividir pelo denominador para achar quem multiplicou. Então o 3 foi multiplicado por 2 para virar 6. Como é que eu acho esse 2? É só pegar o 6 e dividir caminho contrário. E dividir por quem? É só pegar o 6 e dividir por 3. 3. 6 dividido por 3, 2. 2. E aí a pergunta que tu tem que se fazer sempre, para não esquecer, para treinar bastante, ficar bem veloz mesmo. Por que que você descobre esse número para multiplicar o numerador? Porque esse número que multiplicou quem? O denominador. Para achar o denominador comum. Então 2 multiplicou 3, que virou 6. Esse mesmo 2 tem que multiplicar quem? Em cima. O outro 2? Não, esse mesmo 2 tem que ele multiplicou o 3. E virou 6. Agora, para não mudar a fração, ele tem que multiplicar o de cima. Então o 2 vai multiplicar o também quem? O 1. O 1. Tudo bem? Sim. Agora vamos escrever as novas potências. As potências com novos expoentes. Então, A elevado no lugar de 1 sobre 2, eu vou escrever o quê? 1 sobre 2 é igual a quem sobre quem? 3 sobre 3 sobre quem? Aqui, ó. 1 sobre 2 é igual a 3 sobre 6. Né? E é fácil de saber se está tudo certo, se está tudo indo certo. É só simplificar. 3 sobre 6 simplifica por 3 e volta para quem? Para 1 sobre... 1 sobre quem? 3 Sobre 2. sobre 2. Sempre dá para verificar se a gente está fazendo certo. Adiante. B elevado. Aí vem para cá. 1 sobre 3 virou quem? Porque foi tudo multiplicado por 2. 1 sobre 3 virou quem? Aqui. 2 sobre... 2 sobre... Pode falar. 6. 2 sobre 6.
Agora, observa. Isso aqui é uma raiz, só que ela está escrito como potência de expoente fracionário. Quem é o índice dessas raízes? O índice comum, que agora é um comum, né? O mesmo. Quem é o índice que é igual para as duas raízes? Dois? Não, índice. Índice é denominador. Que é o mesmo para as duas raízes. Quem é? Denominador. É O o seis? 6. E esse índice que é o mesmo, vai para lá, para o lugarzinho dele, raiz sexta. E lá dentro eu escrevo o quê? A elevado a quem? A elevado a 3 sobre 3. 6. 3, né? Aí B elevado o 6 já... A2 sobre 6. Não, o 6 já está aqui. Olha só, tô voltando à raiz. Tudo bem? Eu estou voltando à raiz. Então o 6 já está aqui. Eu só faço repetir as bases e os numeradores. Então A elevado a 3 e B elevado a quanto? A2? A 2. Vocês já viram isso realmente? Senão você deveria ter feito um monte de exercício. É o final já do assunto. Vamos adiante. Deu para entender? Uhum. Vamos lá. Caminho. Os índices são diferentes. O que eu vou fazer? Eu vou atrás do MMC dos índices. E aí o que acontece? Acontece o mesmo processo da soma de frações. Isso. O mesmo processo da soma de frações. Eu escrevo os novos expoentes fracionário com frações de denominador comum. Ou seja, vou tirar o MMC, fazer aquele procedimento todo da soma de frações. Eu só não vou efetuar a soma de frações. Adiante. Raiz cúbica de 2 vezes raiz, sai direito, raiz quinta de 3. Vamos fazer mais uma vez bem detalhadinho. O que eu vou fazer agora? Escrever as raízes em forma de potência com expoente fracionário. Então vai ficar 2 elevado a quem? A primeira raiz vai ficar 2 elevado a quem? É só ver quem é o expoente e quem é o índice. 2 elevado a 3? Não. A fração agora. E o numerador é o expoente e o denominador é o índice. Então 2 elevado, já vou colocar até o tracinho da fração. Quem fica em cima? O 1? O 1. Quem fica embaixo? 3? Aí está. Vezes 3. Mesma coisa agora, hein? Quem é que fica em cima? O 1? Quem é que fica embaixo? E o 5. O 5, perfeito.
Aí vem o problema. Os denominadores são iguais? De cada fração? São iguais? É o mesmo? Não. Não. O que eu vou fazer? Lembrar aqui do procedimento da soma. Repete a base. Aí repete o tracinho, claro, né? Uhum. E eu vou precisar que os denominadores sejam iguais. Então, quando eu preciso que os denominadores são iguais, eu preciso de quem? Tá aqui, ó. Eu preciso de quem? Do MMC. Do MMC. Nesse caso, MMC de 3 e 5. Tá fácil. Vamos lá, direto nele? Uhum. MMC de 3 e 5. Quanto é? É só ver o que aconteceu aqui, ó. Então, o menor número que é múltiplo ao mesmo tempo de 3 e 5, quem é? 1 não é múltiplo, 1 é divisor. Ele divide ao mesmo tempo tudo, menos o zero. Não, o zero também divide. Ao contrário é que não acontece. Então, fora o 1, qual é o menor número que é múltiplo ao mesmo tempo de 3 e 5? Eles mesmo? Não. Um número que seja divisível, que eu possa dividir por 3 e possa dividir por 5. Vamos lá. O que eu faço? O 3, vou colocar aqui. O 3 e o 5, barrinha, e começo. Já, começo por quem? Por 3. Por 3. E aí só dá o 3. 3 dividido por 3 dá 1. Aqui finalizou. Quem não divide, repete. É repetido. Então, repito o 5. Qual o próximo número que eu vou usar para dividir? Então, vou dividir agora por quem? Por 5. Por 5. O 1 não vale. Por 5. 5 dividido por 5, 1. E todo mundo chegou na unidade, então terminou. E aí, C. Vou colocar mais para cá. C de 3 e 5. Vamos dar a resposta direto? É quanto? 15. 15. Então agora virou 15 e virou 15. Aí eu tenho que trazer para as novas frações cada um dos numeradores, olha. Então o que eu vou fazer? 15 dividido por quem? 15 dividido por 3. Por 3 dá quanto? 5. 5. Por que eu fiz isso? Para achar o número que multiplicou embaixo e em cima. Embaixo já foi multiplicado, deu 15. Falta só multiplicar em cima. Então, como vai ficar? 5 vezes 1? 5. Faz a mesma coisa no próximo expoente. Então, 15 agora vai ser dividido por quem? O 15 agora vai ser dividido por quem? Próxima potência. O 15 agora vai ser dividido por 5.
por 5, que vai dar quanto? 3. E aí o que eu faço para finalizar? Para trazer o 1 para a nova fração, ou para o expoente do 3, para a nova fração. O que eu faço para trazer o 1 para a nova fração? O 3 multiplicou o 5, que deu 15, certo? Certo. Então ele tem também que multiplicar em cima. Tem também que multiplicar o 1. Então, o que eu escrevo agora? Na nova fração? 3. 3. 3 vezes 1, 3. Os índices são iguais? Agora, eles são iguais? Sim. Então eu posso colocar tudo numa única raiz. E o índice dessa raiz é quanto? O índice da nova raiz é quanto? 15. 15. E aí 2 elevado a quem? Só olhar para cá. 2 elevado a... Eu vou trazer para cá, para dentro da fração, cada um dos expoentes. O potência de expoente fracionário. O índice já está aqui, ó, já separei. Ele continua sendo o denominador, só que agora ele está na forma de raiz. Então 15, aí vai para dentro da fração, ou da raiz quem? 2 elevado a... 3. Não, senhora. É só prestar atenção aqui, ó. O que estava escrito, isso. O que estava escrito antes. Vezes, não pode mudar a operação. Vai lá, 3 elevado a... A 3. A 3. Perfeito. Tudo bem? Sim. Ok. Vou fazer mais uma. E aí, nessa agora você vai só me guiando. Por favor. E aí a gente vai lá para tua dúvida. Raiz 3 de M vezes... Aliás, vamos trocar a letra. De P vezes raiz quarta de Q. Vamos lá? Potência com expoente fracionário. Vai ficar P elevado a quem? P elevado a 1 sobre 3. 1 sobre 3. Vezes Q elevado a... Elevado a 1 sobre 4? 1 sobre 4. Bem tranquilo. Deixa eu tirar esse negócio aqui que tá me incomodando, esse sujinho aqui. Sujo digital. Opa. Um sobre 4. Já, o que eu vou fazer? Repetir as bases P e Q
E agora eu vou escrever as frações, os expoentes, com o mesmo denominador. Vou colocar assim. Então eu vou precisar de quem? Deixa eu separar aqui. Do MMC MMC de quem? de 3 e 4. 3 e 4. Dá para dizer quem é direto? MMC de 3 e 4 é? Eu fiquei pensando em ti, em nós, e não me senti só. Um número que é divisível ao mesmo tempo, ou que é múltiplo, né? Jamais aceitaria O menor deles, que é múltiplo de 3 e de 4. assim podemos continuar a nos ver. Dá 12? 12. E não vamos nunca ir embora daqui, meu amor. Muito bem. Sairemos daqui quando for embora. 12 dividido por 3. E tu serás minha esposa. 12 dividido por 3. 6. Não, senhora. Ah, não. 12 4. dividido... Isso. É que tá fácil aqui, né? O 3 foi multiplicado por quem para virar 12? 4. Então 12 dividido por 3, 4. Né? É a volta. Ele foi multiplicado, então quando eu dividir, eu acho quem multiplicou. Então 12 já está aqui. Esse 1, para vir para a nova fração, precisa multiplicar por quem? Onde está o capitão? O 1, Por 1. para vir para a nova fração, precisa multiplicar por 4. 4. Por quê? Porque o 3 foi multiplicado por 4 para virar 12. Então, 4 vezes 1, 4. 4. Agora a mesma coisa com a segunda potência. 12 dividido por quem? Por 4. Que vai dar? 3. Então esse 1, para vir para a nova fração, precisa multiplicar por 1 aqui. Por 1. Para vir para a nova fração, precisa multiplicar por quem? Foi por isso que a gente fez a divisão, para achar quem vai multiplicar ele. Pelo Quando 4. a gente fez a divisão, o resultado foi 3. Então 1 também vai ser multiplicado por 4? Não, 4 não. O número que multiplicou 4 para dar 12. Aí o que foi que a gente fez? 12 dividido por 4 deu 3. Então 3. significa que o 3 multiplicou 4. E o que multiplica embaixo tem que multiplicar também em cima. Então 1 vai multiplicar por 3. 3. Que vai dar 3. Agora volta a forma de raiz. Já, quem vai ser o índice dessa raiz? Certamente não foi para mim ser isso que nós me serem até aqui. Não. Felipe que se case com ela. Quem vai ser o índice da nova raiz? Caldeirão está seguindo na direção do rio da Bahia. 12. 12. As tropas imperiais que estão aqui, sob comando de Jorge. E aí vai ficar P, e eu vou escrever o resto lá dentro. P elevado a A 4? a 4 vezes P elevado a 3. 3. Então era essa parte só que faltava você seguir sozinha. E conseguiu. Beleza demais. Vamos lá para a tua dúvida. Entendeu até aqui? Entendi. Eu acho que ela não passou isso ainda.
Eu acho. Tenho a ligeira impressão. É porque já é o final do assunto. Agora, tem aí os procedimentos aritméticos. Vamos lá. Cadê? Captura WhatsApp. Deixa eu baixar aqui. Baixando. Só se for a corte marcial. Porque o que Vosmecê fez em Porto Alegre e em Caçapava foi alta traição. Salvei. Abrir. Então vamos aqui. Deixa eu pegar o meu copiador de tela. É o gravador de tela. Ctrl V. Olha, saiu do mesmo tamanho. Engraçado esse negócio. Dá pra ver aí? Dá. Então aqui essas são eu chamo de pegadinha. São os problemas de aritmética. Aqui eu vou continuar esse igual aqui. Raiz. Se eu conseguir escrever reto aqui. 13 mais raiz, aí fica uma dentro da outra. 7 raiz de 7 mais raiz de 2 mais. Aí repara que a menor raiz, a que está mais dentro, ela dá para ser efetuada. A raiz de 4 quanto é? Raiz quadrada de 4 é? 2. 2. E aí vai acontecendo aí um efeito dominó. Você vai derrubando um, aí esse derruba o outro, esse derruba o outro, ou seja, você vai efetuando um, usa esse para efetuar o próximo, usa o próximo para efetuar o próximo e finaliza. Então vai ficar assim. Olha, a raiz quadrada de 4 deu para fazer. Aí vai ficar o 13 mais uma vez. A raiz de 7 lá dentro. Onde ela está. Mas aí vai dar, ó. O que foi que aconteceu? Raiz quadrada de 2 mais 2. 2 mais 2 é 4. Tá vendo só? E aí o 4 dá para efetuar. Então, raiz 12, desculpa, 13, mais, aí a raiz lá de dentro, 7, mais, raiz quadrada de 4. 2. 2. E olha só o efeito dominó acontecendo aí. 2 mais 7. 9. 9. E 9 tem raiz quadrada. Tá entendendo? Uhum. É um efeitozinho dominó aí, é uma pegadinha. 7, 13, mais raiz quadrada de 7 mais 2, 9. E o 9 dá para efetuar. Treze mais raiz quadrada de 9 é 3. 3. E olha só, 13 mais 3, 16, de novo. E agora a última raiz, finalmente. 13 mais 3, 16. E raiz quadrada de 16 é
8. Não, senhora. Não? Número que multiplicado por ele mesmo dá 16. 2? 2 vezes 2 não é 16. 2 vezes 2 é 4. A resposta já acabei de dizer, né? Raiz quadrada de 4. 16 é 4. Aí está. Fim do problema. Entendeu? Entendi. Bem simples mesmo. Não tem mistério aí não. Aqui ele pede pra gente escrever Quieta, gato. o maior, né? E para isso a gente vai ter que efetuar aí o A. Ele está exigindo, ele não está mandando, ele está exigindo, não está pedindo não. O cachorro ele vai do gasguita, né? Ele vai do gasguita com a voz fininha até o grandalhão, né? O gato não, ele eternamente gasguita. Pra eu ver. E vai embora. Só não é legal quando eles fazem festa aqui no telhado de casa. Aí complica. Você não dorme nem. Ok, deixa eu pegar o B. O gato gasguita. Misericórdia, gato. É por isso que ele é gato, pra fazer isso. Ele não quer nem saber quem morreu, ele quer chorar. Você Ctrl V. Eu criei, quando eu estava estudando para o vestibular, criei um casal de hamster para me deixar acordado enquanto eu estudava, porque eles são noturnos, né? O hamster é noturno. E aí à noite ele estava ativo. Aí eu ia estudar, não aguentava, né? Dormia na mesa. Aí eu colocava a caixinha deles na minha mesinha. E aí quando eu ia estudar, que eu baixava a cabeça e dormia, ele me acordava porque ele cheirava meu ouvido, né, minha orelha. E o bigodinho dele fazia eu pular. Aí eu continuava estudando. Resultado, hoje eu não durmo mais à noite. Essa brincadeira. Aí aqui ele diz o seguinte: que o A é 2 mais raiz de 3. Vamos lá. Cadê? O A. Vou colocar bem aqui. O A. Deixa eu separar. O A é 2 mais raiz de 3. Vamos ver se é isso. Sim. Então, 2 mais raiz de 3. O que a gente vai fazer? Onde tiver A, a gente coloca 2 mais raiz de 3. Então, aqui, 2 mais raiz de 3 ao quadrado menos 4 raiz de 3. Escrever direito, rapaz. Agora sim. Igual. Aí o que a gente vai fazer? Vai desenvolver. Desenvolver quem? Esse quadrado aqui. Quadrado da soma. Quadrado do primeiro. A gente vai aproveitar para relembrar. Mais 2 vezes o primeiro. Quem é o primeiro termo?
dentro do parêntese, né? O quadrado aqui. Quem é o primeiro termo? É o dentro do parêntese. O primeiro termo é o 2. 2. Quem é o segundo? 3. Raiz de Ah, 3. Então, 2 ao quadrado, quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro. Então, vem o 2 de novo aqui. Vezes o segundo, raiz de 3, mais quadrado do segundo. Raiz de 3 ao quadrado. Então, relembrando. Menos, continua aqui escrevendo o resto da expressão. Então, menos 4 raiz de 3. O que vai acontecer aqui? Efetuar 2 ao quadrado, 4, aqui, mais 2 vezes 2, 4, repete a raiz de 3. Não dá para fazer outra coisa que isso aqui, essa raiz de 3, o que a gente tem aqui, não é um número. Isso representa um número. Esse número aqui é imenso. É um absurdo de grande. Então, o que se faz? Coloca esse símbolozinho aqui para representar esse número. Então, raiz de 3 mais. Olha só o que a gente tem aqui. Raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. O que vai acontecer? O 2 cancela com o 2, concorda? sim. O 2 expoente cancela com o 2 índice da raiz. E sobra somente quem? Sobra só o que está dentro da raiz. Quem é? 3. O 3. Continua efetuando. Opa, desculpa. Continua. Termina de escrever, né? Então fiz aqui, ó. Deu 3. Raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Continua escrevendo. Menos 4 raiz de 3. E olha só o que a gente tem aqui. 4 raiz de 3 menos 4 raiz de 3. Cancela, não é verdade? Não dá zero? Né? Cancela aqui 4 raiz de 3 com menos 4 raiz de 3. Sobrou o quê? 4 mais 3. Quanto dá? 7. 7. Então aqui está. Agora eu vou para a próxima. Aqui, ó. Eu já tenho aqui o resultado, então vou dar uma coladinha aqui, tá? Só vou escrever aqui. A ao quadrado, então quem é o A? É 2 mais raiz de 3. 2 mais raiz de 3 ao quadrado. Menos 4A. Então, de novo, no lugar do A, 2 mais raiz de 3. Nunca fui tão mordido na minha juventude quanto nessa época que eu criei esses dois bichos, porque eles foram ficando velhos. E o bicho, quando fica velho, ele fica enraivado, né? Aí eu ia colocar comida para eles, estava dentro da casinha deles, né? Semente de girassol. Aí ia colocar comida, cair na besteira do meu dedo ficar perto da porta. Ele largava a dentada, e esse dentezinho dele atravessa mesmo, vai pegar lá dentro. Cara, o sangue brotava assim, incrível. Aí não, rapaz, além de eu te dar comida, tu ainda me morde. Negativo. Aí foi que aconteceu, um deles fugiu. Aí o outro, eu não sei o que aconteceu, acho que de saudade, não conseguiu, morreu. E porque já estava velho também. Aí eu parei com esses bichinhos aí. É só cachorrinho mesmo. Então vou pegar esse resultado aqui, ó. Vou colar daqui, ó. Né? Não tem problema nenhum.
Eu sei como é que se efetua, tá aqui em cima. Então aí vai ficar 4 mais 4 raiz de 3. Tudo bem? Sim. Mais 3. Agora aqui não tem como colar, eu vou ter que efetuar mesmo. Menos. Aí 4. Aqui o que eu tenho? Uma distributiva. Posso fazer logo. Uma distributiva. Cuidado com o jogo de sinais, hein? Então 4 de fora vai multiplicar cada um que está dentro do parêntese. Então 4 vezes 4. Quanto dá? 16. 4 vezes. Não é 4 ao quadrado, é 4 vezes 4. Quatro mais. Pô, desculpa, tá certo. Eu não estou pensando o que eu estou falando. 4 vezes 2, perdão. 4 vezes 2? 8. 8. Tá certo, sim, 16. Cuidado com sinais, hein? Menos com mais, menos. Aí aqui, ó. 4 vezes raiz de 3. Eu não posso multiplicar. 4 vezes raiz de 3. Então o que eu faço? Eu repito. 4 raiz de 3. Só falta definir aqui qual é o sinal. De 4 raiz de 3, o sinal aqui da frente vai ser positivo ou negativo? E aí? Negativo? Negativo, né? Jogo de sinais. Menos com mais. Menos. Ou ainda sinais diferentes, que é o mais certo de falar, é sempre negativo, né? Na multiplicação. Continua escrevendo. Mais 8. E aí o que a gente tem aqui? Dá para cancelar o 4 raiz de 3 positivo com o 4 raiz de 3 negativo, concorda? Aqui, ó. Uhum. Então, dá para cancelar também o menos 8 com o menos 8 com quem? Com 8. Com 8. Cancelamento é uma subtração ou divisão. O resultado é elemento neutro, que no caso aqui da soma é o zero. Então, menos 8 mais 8, 0. Desaparece. Sobrou quem? 4 mais. Correto? Sim. Então aí está. Esses dois números são iguais. A letra A igual à letra B. 7, 7. Entendeu? Entendi. Beleza. Quer dizer que não tem atividade, né? Não. Tá bom. Então qualquer coisa tu me avisa, hein? Se aparecer aí, se ela quiser pegar vocês de surpresa, me avisa que a gente faz uma aulinha extra, sem problema. Tá bom. Tá bom? Obrigado, Luna. Até segunda. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.